Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso tópico dos óleos essenciais, mais resumidamente sobre os blends. A gente fala muito sobre os blends para quem acompanha o grupo, para quem acompanha algumas pessoas nas redes sociais. A gente sempre fala muito sobre os blends, por quê? Vamos entender nessa aula. Por quê? Os blends são muito importantes dentro da aromaterapia, o uso tópico no geral, né? Porque quando a gente fala de aromaterapia, não é só inalar o óleo na palma da mão. A gente sabe, a gente já teve várias aulas sobre formas de uso, e é muito importante a gente entender a funcionalidade de cada forma de uso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso tópico, igual eu falei, mais especificamente sobre os blends, porque a gente tem, eu sempre falo que a gente tem o poder nas mãos. Então, os blends, eles nos trazem isso porque a gente consegue unir vários óleos essenciais para potencializar o efeito. Então, os blends nada mais é do que isso. Então, a gente tem blends da doTERRA, né? A doTERRA tem blends patenteados, tanto de uso tópico quanto de uso aromático, uso por ingestão. Então, a gente tem vários, dentro da aromaterapia, principalmente da doTERRA, a gente tem vários blends, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um óleo que é só um óleo, né? Que é o alecrim. Já aqui a gente tem o Purify, que é um mix. Então, a gente tem vários óleos essenciais dentro desse frasco. Claro que todos os mix da doTERRA, né, são patenteados. Então, a gente jamais vai saber a concentração de cada óleo. Então, por exemplo, no On Guard, a gente sabe que tem vários óleos, mas a concentração de cada nunca saberemos. Até porque a doTERRA, ela tem a formulação dela, é tudo bem patenteado, mas a gente consegue formar os blends da nossa forma. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar o que é blend. Para quem é novo, para quem ainda não sabe, Júlia, o que é blend? Socorro, me ajuda! Blend nada mais é do que mistura. Então, a gente mistura vários óleos essenciais, a gente faz uma sinergia, né? Mistura um óleo com o outro ali, para resultar numa ação ou esforço simultâneo. A gente combina 2 ou mais óleos para proporcionar uma experiência mais completa. Só que a gente sempre tem que ter em mente a finalidade desse blend, dessa mistura, dessa sinergia. Cada um fala de uma forma, né? Então, assim, eu quero um blend para insônia. Eu vou utilizar um óleo que me dá disposição? Não, né? Então, eu sempre tenho que pensar muito bem em cada óleo que eu vou colocar no meu blend. Então, eu sempre tenho que pensar nisso. Eu vou fazer um blend para foco e concentração? Eu não vou colocar lavanda que vai me acalmar, vai me dar sono. Então, eu tenho, igual eu falei, sempre vai pensar na finalidade do blend. Então, é foco. Eu tenho que ver quais óleos que eu posso utilizar para essa questão. É imunidade? Qual óleo que é bacana para imunidade? Então, aí eu vou, misturo e tudo mais. Vou reduzir estresse? Então, eu vou pensar em óleos que tenham essas propriedades para a gente reduzir o estresse. São exemplos básicos, né? Mas no decorrer dessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho. Lá nos materiais que a gente tem no link da descrição do grupo, tem receitinhas de blend. Eu mando depois para vocês também, para quem ainda não viu. Assim que eu finalizar a aula, eu mando no grupo para vocês verem certinho quais todas as receitinhas que a gente também está sempre mandando no grupo novas receitinhas que a gente vai criando. Vou ver também os materiais para a gente acrescentar receitinhas, porque a gente sempre vai atualizando, né? A gente vai descobrindo novas misturas, novos óleos que são bacanas utilizar. A gente está sempre estudando, pesquisando.
para ajudar vocês. Então, esse é nosso propósito aqui, facilitar o uso dos óleos essenciais para vocês. O áudio tá falhando, gente? Tô vendo aqui, falando. Tá tudo ok? Tá travando? Ok? Então tá bom. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Porque por aqui não tá travando o vídeo nem nada. Vocês vão me avisando. Pode falar por áudio, tá, gente? Então vamos lá, continuar aqui. Tava aceitando mais o pessoal. Vamos lá. Então, assim, dei um geralzão no que é blend, mas agora a gente vai focar um pouco no uso tópico, que é também um dos focos da nossa aula de hoje. O uso tópico é uma forma muito potente da gente utilizar os óleos essenciais. Por quê? Porque quando a gente utiliza os óleos essenciais de forma tópica, eles vão entrar em contato com a nossa corrente sanguínea, não é imediatamente, mas conforme, né, passa uns minutinhos ali, vai entrar em contato com a nossa corrente sanguínea, vai agir no organismo, e o uso tópico ele é muito bacana, porque ele é muito rápido, ele é simples, é super simples a gente pegar um óleo essencial e aplicar na nossa pele em determinadas regiões do nosso organismo. Então, por isso que eu amo fazer blend, eu amo utilizar os óleos essenciais de forma tópica, porque a gente consegue ter várias. A gente tem muita eficácia utilizando os óleos de forma tópica, sempre pensando na finalidade, na idade da pessoa, tudo isso a gente tem que pensar, tá? Então, o uso tópico, ele não é só para questão estética, a gente consegue resolver muitas questões com o uso tópico, justamente por isso que eu falei do uso, assim, para crianças, falei da idade, porque quando é criança, eu vou até falar sobre isso, né? A gente já tem aula sobre crianças, a gente vai repetir daqui a uns dias também, mas o uso tópico para as crianças é o principal. A gente tem que focar no uso tópico para as crianças, porque o uso por ingestão é indicado sempre de uso de forma esporádica. Em último caso, quando o uso tópico, o uso não funcionou, aí sim a gente vai para o uso por ingestão, né? Então é sempre assim, o último caso. Então hoje vamos focar no uso tópico, que serve também para as crianças, né? Sempre vou ensinar para vocês a diluição, como que eu faço a diluição dos óleos para uso tópico, porque a gente tem que diluir os óleos essenciais para utilizar nas crianças. Então, assim, o uso tópico, ele não é só para questão estética, ele vai resolver inúmeras questões do nosso organismo e ele vai direcionar aquela ação para uma região específica. Então, eu vou também ensinar certinho aonde que a gente aplica os óleos, tudo bem certinho para vocês não ficarem com dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem, podem mandar, não tem problema. Pode falar aqui por áudio, caso eu não veja o chat, porque aí eu vou ajudando vocês, tá? Se não quiserem falar no meio da aula, mandem no final, que a gente tem esse tempinho para tirar as dúvidas, para vocês saírem dessa aula sem dúvida nenhuma sobre o uso tópico e a questão da formulação dos blends, né? A gente tem muitas consultoras que fazem venda dos óleos em blends, então é muito bacana vocês aprenderem como que digamos que a lógica, né, a parte mais básica de fazer um blend, que é a diluição. E a finalidade de cada um, igual eu falei agora há pouco, a gente tem que ver qual óleo que eu vou utilizar. Não é sair colocando vários óleos, nem nada do tipo. Tem alguém levantando a mão? Márcia? Já baixou? Pode falar. Ou será que foi sem querer? Mas, enfim, se tiverem dúvidas, mandem aqui. Então, assim, o uso tópico ele é muito rápido, ele é muito simples, prático. É só a gente pegar o óleo, aplicar na pele, seja o roll-on, seja o
o óleo puro mesmo, né? Porque não são todos os óleos que podem ser aplicados de forma pura na pele. Eu digo para adultos, tá? Quando a gente pensa em adultos, tem óleos que podem ser aplicados de forma pura, por exemplo, lavanda, peppermint, balance, geralzão aqui, né? Mas óleos que não podem ser aplicados puros, que a gente sempre vai evitar. Orégano, que o orégano queima, tem até uma piadinha falando, ai, tá com orégano, que é quando você queimar aquela pessoa, tá de saco cheio. Por quê? Porque ele vai queimar, tá? Então tomem cuidado, não façam o uso do orégano puro, sempre diluído, porque é um óleo quente, é um óleo forte. O On Guard eu também não faço o uso dele sem diluir, porque ele também é considerado um óleo quente, então a gente tem que tomar cuidado. Mas alguns outros que eu não vou ficar citando aqui, tudo isso vocês conseguem encontrar no site, no catálogo, quando vocês pegam. Isso a Bianca falou na aula sobre formas de uso dos óleos essenciais. Ainda, quando a gente pega no site, no catálogo, tem lá as letrinhas dentro de um círculo. Lá fala certinho quais óleos que podem ser utilizados puros, quais que precisa obrigatoriamente diluir para aplicar. Então, para quem ainda não assistiu, essa aula está salva no YouTube, tá? Para vocês assistirem. E lá no nosso canal, para quem ainda não viu. Hoje eu estou gravando essa aula porque muitas pessoas não vão conseguir assistir, ela vai ficar salva, mas fiquem aqui, por favor, é muito importante vocês continuarem aqui, participarem da aula, assistir ao vivo para tirar as dúvidas nesse momento, né? Enfim, vamos lá. Continuando, então, sobre essa questão de usar puro, não usar, tudo isso vocês conseguem ver certinho lá no site, no catálogo. Então, tem as letrinhas, a legendinha lá bem certinha, tá bom? Então, vamos lá para a questão dos locais específicos. Mas aonde que eu vou utilizar, Júlia? Cada óleo, cada blend? Em que lugar? No geral, a gente tem. Ó, essa imagem aqui eu peguei de um e-book oficial da doTERRA, tá, gente? Que a doTERRA ela tem um e-book sobre o uso tópico bem bacana, que eu posso mandar depois para vocês, tá? Mas eles falam um pouquinho, né, sobre o uso tópico, enfim. Então, assim, que lugares que eu posso utilizar os óleos essenciais de forma tópica? Pontos de pulsação, aí a gente consegue ver certinho. Não sabe quais são os pontos de pulsação? A gente tem vários pelo nosso corpo, mas os mais básicos, né? Aqui, no pulso, vocês conseguem pesquisar até imagens que mostram certinho pontos de pulsação do nosso organismo, por que o ponto de pulsação ele é muito bacana da gente aplicar? Porque ele vai entrar em contato com a corrente sanguínea mais rapidamente, tá? Então, outros locais para a gente aplicar: nuca, atrás da orelha, nas solas dos pés, na linha da coluna, no local que está doendo, na testa, dependendo da finalidade. Outros locais é o rosto, se a finalidade é algo ali no rosto, linha de expressão, espinha, alguma mancha, sob o nariz para respiração, nas costas, enfim, a gente tem vários locais para aplicar os óleos essenciais. Vou utilizar em todos os locais para todas as questões que eu quero resolver? Não. Aí a gente tem que pensar certinho o que eu quero resolver. Então, por exemplo, algo básico aqui, dor de cabeça. Aonde que eu vou aplicar o óleo essencial para dor de cabeça? Aqui na testa, nas têmporas, na nuca, é muito importante. Então, focar na região se for dor, né? Se eu tô com dor no joelho, eu vou aplicar ali no joelho. E se eu preciso de um óleo para imunidade, aonde que eu aplico? Na linha da coluna. A linha da coluna é uma região muito importante para a imunidade. Tem tudo, quando a gente estuda também essa questão de pontos do corpo, na nossa anatomia, a gente vê que tem algumas coisas que estão ligadas. Então, na linha da coluna é muito importante a gente aplicar para a imunidade, nos pontos de pulsação, nas solas dos pés, são esses os locais que eu sempre indico. Vamos ver algo básico também, ansiedade, um lugar que eu sempre indico. Pontos de pulsação, atrás da orelha, na nuca, na região do coração, eu sempre indico, aqui no peito também, nas solas dos pés. Então,
Por que que eu indico aqui a região do coração? Eu, Júlia, não é nada assim que eu estudei, eu só sinto. Isso foi eu mesma que sinto assim que dá diferença para a ansiedade, dá um aconchego quando a gente aplica aqui na região do coração. Então, eu acho bacana também para essa questão de ansiedade. O peito também é um lugar bacana para a gente aplicar para tosse, gripe. Então, a gente tem que sempre focar na finalidade, né? Por que que eu estou usando óleo? Então, aí a gente parte para essa questão dos locais específicos, tá? Mas, no geral, são esses os locais. Para questões mais assim do dia a dia, mais emocional, também foco, concentração, a gente foca assim nas solas dos pés, nos pontos de pulsação, nas têmporas, atrás da orelha. Então é basicamente isso, tá bom? Vamos falar então do óleo de coco. Para que serve o óleo de coco fracionado, Júlia? Por que vocês indicam mais o óleo de coco? Eu sei que está em falta, né? Infelizmente, a gente está passando por esses momentos de falta no estoque por questões de importação, mas quando voltar, a gente corre garantir o óleo de coco. É o melhor óleo vegetal, o melhor óleo carreador para a gente fazer a diluição. Por quê? É um dos únicos óleos vegetais que não tem cheiro, que não tem cor e que dilui 100%, que não causa alergia. Então, o óleo de coco, ele é 100% assim, não vai causar nenhuma irritação na pele. É justamente para não causar que a gente dilui. Então, assim, quando a gente pensa em óleo vegetal, a doTERRA, por que que a gente utiliza óleo essencial da doTERRA? Que é a marca mais pura do mercado. Então, é justamente por isso que a gente vai utilizar o óleo vegetal da doTERRA, o óleo carreador da doTERRA, porque é a única marca que a gente vai ter 100% de confiança. Então, a gente sempre indica da doTERRA justamente por isso. Quando está em falta, não tenho, não consegui comprar, o meu acabou. Aí sim a gente procura outras marcas que podem ser puras, mas que a gente tem 100% de confiança, eu sempre falo, é a da doTERRA. Então, voltando aqui, né? Por que óleo de coco? Por que diluir o óleo essencial num óleo carreador? Ele vai absorver melhor na pele, porque o óleo de coco, né, o óleo vegetal, ele é um lipídio solúvel. Para peles sensíveis, a gente sempre vai ter que diluir. Pode utilizar o lavanda puro na pele? Pode. Eu tenho pele sensível? Então aí você vai usar sempre. Jamais utilizar o óleo essencial puro, porque é muito concentrado, a gente sabe disso. E por que a gente tem um maior benefício? Porque ele vai aderir melhor na pele. Então, o óleo de coco é para não causar irritação, é para aderir melhor, para expor. A gente sabe, sempre falo, os óleos essenciais, eles são voláteis, eles são extremamente voláteis. Faz o teste aí, tô brincando, tá? Não faz. Mas pega um óleo essencial e deixa aberto para vocês verem. Ele vai evaporar. Não é imediato, né? Mas se você deixar aberto, se deixar na luz solar, ele vai evaporar, porque todos os óleos essenciais são extremamente voláteis. Os cítricos são mais. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nessa questão. Os óleos, eles são voláteis, igual eu falei, faz o teste, não corra o risco, tá? Eu tô brincando. Mas já aconteceu com muitas pessoas de falarem, Júlio, meu óleo sumiu. Eu falei assim, deixou aberto, deixou um pouquinho aberto. Ai, deixei. Então, assim, ó, a gente tem a tampinha, ó, dá pra ver aqui, se deixar um pouquinho assim aberto, ele pode evaporar rapidinho, tá? Não digo assim, 2 segundos, não é isso, né? De um dia para o outro, uma semana, 10 dias, porque tá um pouquinho aberto. Então, assim, quando eu pego o óleo essencial, pingo na palma da minha mão, às vezes o tempo de eu aplicar, for fazer o uso dele lá no meu pé, o tempo de eu ir aplicar ele lá no meu pé, ele já evaporou um pouquinho, tá? Não é 100%, não, igual eu falei, não é imediatamente. Mas se eu pego o meu óleo essencial e vou aplicar em qualquer lugar do corpo, né? Ele vai evaporar um pouquinho. Então, quando eu pingo óleo de coco e depois o óleo essencial, o óleo de coco ele vai fazer com que não evapore tão rápido. Então, por isso que a gente sempre fala que no uso tópico é bacana
diluir para vocês aproveitarem mais. E também outra questão, o óleo de coco, a gente sabe que ele é líquido, né? Ele é bem líquido, mas ele é um pouquinho mais espesso que o óleo essencial. O óleo essencial, ele é bem líquido, né? Até me fugiu a palavra aqui, mas vocês conseguem entender a diferença, né? Então, o óleo de coco, ele vai espalhar melhor na nossa pele. Então, por isso, para quem já fez o uso do óleo diluído para o óleo puro topicamente, numa área maior, vocês vão ver que vai aderir melhor quando a gente usa com óleo de coco, tá? Então, quando a gente pensa numa área maior, a gente sempre tem que diluir no óleo de coco, tá? Então, esses são os benefícios do óleo de coco, do óleo carreador, porque ele vai aderir melhor, né? Tem até aqui a imagem certinho, ele vai proteger a nossa pele. Então, tem toda essa questão. No e-book, eles explicam toda essa parte da aderência do óleo vegetal no nosso organismo, em toda a pele, né? E então vamos falar de quantidade. Júlia, como que eu vou fazer a diluição? Então, assim, quando a gente fala de blend, a gente tem que diluir em maior quantidade. Se eu quero fazer um blend, quando que a gente faz um blend e quando que a gente dilui na mão? Então, eu pego meu óleo de coco e vou aplicar. Em casos esporádicos, tá? Eu, Júlia, não tenho alergia na pele todos os dias, né? Eu não tenho uma alergia constante. É uma vez ou outra. Então, eu não vou ter um blend para isso. Eu vou ter o meu óleo de coco, vou pegar meu lavanda, que é antialérgico, vou diluir e vou aplicar no local. Mas se eu tenho uma alergia constante, algo com. Não só alergia, né? Só citando aqui. Se eu tenho algo constante, é melhor, é mais cômodo, mais prático eu ter um blend pronto para eu só abrir e aplicar, eu carregar em qualquer lugar. Então, se agora citando de verdade mesmo, eu tenho muita alergia a picadas de inseto, então eu carrego comigo o meu blend de melaleuca e lavanda, eu misturo os dois com óleo de coco e carrego para todos os lugares, porque eu sofro muito com picadas de inseto. Incha, dependendo do inseto, incha mais. Então é imediato, eu aplico, sinto que fui picada, já aplico em mim e eu já sinto que vai acalmando. Então, é muito bacana carregar alguns. Assim, vou viajar, faço minha farmacinha natural, eu tenho minha necessaire que eu coloco meus óleos, então eu sempre carrego meus blends junto. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O blend, ele é funcional, ele é prático, mas por quê? Para o que você precisa. Eu não vou carregar para tudo que é canto todos os blends, é o que eu preciso para o meu dia a dia. Então, eu carrego na bolsa. Eu sofro com bastante questões gástricas, né? Gastrite, refluxo, então eu carrego comigo o blend para essa questão. Pode ser o Zengest? Pode. Mas se você quiser fazer um blend para uso tópico, que é muito mais prático naquele momento, né? Então, se eu tô saindo na rua, não é tão fácil assim. Eu não gosto de tomar o Zengest sublingual, então eu carrego o Tamer, que é o óleo da linha Kids para questões gástricas, mas eu uso, eu sou adulta, mas eu uso, eu gosto bastante. O Zengest eu só levo em situações que eu sei que eu vou conseguir tomar num copo de água. Se não tem como naquele local, então aí eu carrego comigo o Tamer. Tá dando para entender a lógica da diferença do blend para o óleo puro, né? Então, assim, você pode carregar para uma picada de inseto o lavanda puro? Claro, com certeza. Mas eu gosto de utilizar o melaleuca junto também. Os dois são funcionais? Com certeza. Mas é uma coisa minha carregar, porque eu consigo ter o blend para várias questões. Então, não só uma picada de inseto, né? Se me dá uma coceira de repente por coisas aleatórias. Eu tenho ali o meu blend, né? Então eu sempre deixo preparado, porque o melaleuca e lavanda, ele é bom para alergias, para questões de dermatite, para picada de inseto, para queimaduras. Então, para todas essas questões eu gosto de ter. Então, vamos lá, falar da quantidade. Se for um uso esporádico, eu vou diluir na minha mão. Então, igual eu falei,
Eu gosto, às vezes eu uso o Tamer para questão gástrica, mas às vezes eu gosto de utilizar o Zengest também de forma tópica. E a gente já tem o Zengest diluído na doTERRA, a doTERRA vende, tá? Mas se você tem o de 5 ou de 15 ml, você quer fazer a diluição por uma questão esporádica, você vai, pinga uma gotinha de óleo essencial na sua mão, 3 gotinhas de óleo de coco e aplica no local. Essas questões são esporádicas, tá? Por exemplo, bati a minha testa, me formou um galo, vou passar frankincense. Ou uma criança, né? A gente sabe que as crianças são mais tá mais suscetível a bater, fazer um galo aqui, outro ali, mancha roxa, aí eu diluo na palma da minha mão, que não é todos os dias, né? Então, posso ter diluído para ser mais prático? Pode, mas não é algo que eu vejo tanta necessidade. Então, aí você vai, dilui na palma da mão e aplica. Essa quantidade esporádica que eu coloquei na tela é para adultos. Quando a gente fala de crianças, aí a gente coloca mais óleo de coco, tá? A gente tem a tabelinha, eu já vou mostrar para vocês. Inclusive, tá escrita crianças, a gente sempre começa com uma gota de óleo essencial quando é recém-nascido e vai aumentando conforme a idade. Eu já mostro a tabelinha para vocês, tá? Adultos, vou fazer um blend, eu quero fazer um blend aqui no Rolon. Para quem ainda não sabe, a gente sempre indica alguns sites para vocês comprarem os vidros, pode ser na Shopee, pode ser no Mercado Livre, pode ser em sites de aromaterapia, né, de acessórios para aromaterapia. Então, tem Aromapack, tem Aroma Acessórios, tem loja Casa Âmbar, tem a Bioil. Então, a gente tem, eu vou até digitar aqui para vocês. Casa Âmbar, para quem quiser anotar aí, Aroma Acessórios, Aromapack, Mercado Livre, Shopee, são sites que a gente tem que vendem bastante acessórios para aromaterapia. Então, aí vocês conseguem comprar packs que vem vários, né? Esses dias eu comprei, vinha 5. Então, aí vocês vão vendo qual o custo-benefício. O que eu falo para vocês? Experiência própria, tá? Esses vidros assim, ó, mais grossos, são ai meu Deus, me fugiu a palavra aqui. Eles são mais fortes do que esses aqui, que são fininhos, tá? Mas aí vai de vocês, o que vocês preferirem. Esses aqui eu acho que quebra muito fácil. Eu sou uma pessoa desastrada, então eu derrubo tudo, então já aconteceu de quebrar. E também, lá, ó, a Josi falou que na Oleum Vita, para quem é da região, da região sul, o frete é grátis acima de R$ 200. Verdade, esqueci desse site. Então, a gente tem vários sites de acessórios, né, de aromaterapia. Então, assim, eu recomendo esses frasquinhos mais grossos, porque eles são muito similares ao da doTERRA. Então, aí vocês podem utilizar que eles são mais fortes para fazer as nossas diluições, né? Então, ó, vocês podem ver, aqui eu tenho o Adaptive da doTERRA, é muito parecido, vocês estão vendo? Claro que é um pouquinho diferente, mas até porque é uma embalagem da doTERRA essa aqui, mas é muito bom, muito forte. Então, assim, vou fazer um blend para questões de rosto ou áreas sensíveis, sempre 10 gotas totais de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco, tá? Rosto, área sensível, sempre tomar cuidado. Machucado também é uma área sensível, então a gente vai fazer um blend para machucado, sempre 10 gotas totais de óleo. Vou colocar 5 óleos, 2 gotinhas de cada, tá? Então, é 10 totais. Para adultos, no geral, tá? Sem ser essa questão de rosto ou área sensível, aí eu posso chegar até 25, 30 gotas de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco. Tudo depende da idade. Igual eu falei, eu não vou fazer um blend com 30 gotas de óleo essencial para criança, jamais. Tenho que tomar muito cuidado. Então, aí agora vamos para a parte da tabela. A gente tem um material também de uso tópico
temos o material de aromaterapia para as crianças. É só vocês explorarem os nossos materiais que vocês encontram, tá? Então, falando da proporção da diluição, tá em inglês, mas eu explico para vocês, para quem não sabe. Então, assim, quando a gente tem recém-nascido até 2 anos de idade, eles falam assim que para 10 ml de óleo de coco, eu vou utilizar uma gotinha. Mas se a criança já está introduzida aos óleos essenciais desde recém-nascido, até os 2 anos, eu posso aumentar essa quantidade de óleo essencial. Então, quando eu faço uso por mais semanas, eu posso aumentar essa quantidade, tá? Então, no nosso material, vocês conseguem ver certinho a proporção, tá? É mais prático até, né? Vocês pegarem, porque aqui vocês não vão decorar. Então, acompanhem certinho lá no material, vou mandar para vocês, igual eu falei, o e-book da doTERRA, vou mandar as nossas apostilas de criança, de uso tópico, para vocês acompanharem sempre, ter a tabelinha ali mais fácil. Salvem, deixa favoritado na galeria, vocês conseguem ter o mais prático, né, mais rápido o acesso. Não sempre por ter que acessar o grupo, ir lá na galeria favoritado, fica muito mais prático, né? Então, se eu tenho uma criança de 2 a 6 anos, eu posso utilizar de acordo com a idade, eu sempre falo, tá, gente? E depende também do uso dessa criança de óleo. Se a criança usa óleos todos os dias, aí a gente aumenta essa quantidade, tá? Aqui é mais uma tabela geral, tá? Mas eu sempre falo, 2 anos, 2, 3, 4 gotas de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco. Adolescentes, depois dos 12 anos de idade, a gente já trata como adulto na aromaterapia. Então, aí a gente vai fazer sempre igual. Então, quando tem mais uso, até 30 gotinhas de óleo essencial, tá? Então, essa é uma tabela super básica, bem geral mesmo, para fazer uso tópico, mas a gente pode aumentar para crianças dependendo da frequência de uso. A criança não usa óleo todos os dias, aí mantém aquela arrisca. Uma gota para recém-nascido, uma gota para 1 ano, 2 para 2 anos, tá? Pra gente não acontecer, né, de ter alguma questão, algum problema. É difícil acontecer? Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Óleo essencial puro na pele da criança, jamais. Sempre diluído, sempre uso tópico ou no difusor. Ingestão, sempre em último caso, tá? Tomem muito cuidado, porque pode acontecer de, esqueci, ou vou tentar por conta e risco. A gente dá as orientações certinho. Ingestão para crianças somente em uso, assim, raro, né? Esporádico, uso esporádico, último caso. Então, tomem muito cuidado. Também sempre fiquem atentos aos óleos que podem ou não ser ingeridos. Tem muitas pessoas que sempre falam, o Balance pode ingerir? Não, gente, não pode ingerir o Balance. Então, sempre, quando vocês se cadastraram, o consultor de vocês, o cadastrador de vocês, mandou um material que tá lá assim, guia iniciante. Se ele não mandou, você tem acesso nos nossos materiais, que está na descrição do grupo. Então, vai lá, vai no Guia Iniciantes, anota, favorita, tira print daquela parte que fala óleos essenciais que não podem ser ingeridos. Eu sei que a aula hoje é sobre uso tópico, mas é porque é algo que acontece com frequência, né? Tem até uma tabelinha que eu sempre mando, que tá lá no meu Instagram, que eu fiz dos óleos que não podem ser ingeridos. Tomem muito cuidado. Por que que não pode? Tem uma razão, pode fazer mal. Então, tomem bastante cuidado, tá? Fugi um pouquinho aqui, mas é para orientar vocês, que é esse o propósito das nossas aulas, né? Então, agora, vamos falar um pouquinho das receitinhas de blends, para vocês aprenderem um pouquinho, tá? Eu separei algumas aqui, que é sempre muito perguntada. A gente sempre perguntam, né? Qual blend que eu faço para ansiedade e estresse? Frankincense, Balance, Copaíba, são óleos incríveis para essa questão de ansiedade, de estresse. Aonde que eu aplico, Júlia?
nas solas dos pés, na nuca, nos pulsos, atrás da orelha, no coração, igual eu falei para vocês. 8 gotinhas de cada para 10 ml de óleo de coco é suficiente. Todas essas receitas são para adultos, tá, gente? Nenhuma aqui é para criança. Para criança, a gente tem uma outra apostilinha, tá? Então, quando é para criança, a gente diminui a quantidade de acordo com a idade, tá bom? Enfim, então aqui, ó, vocês podem ver que é um blend que eu não vou utilizar no rosto. Eu vou utilizar em outros locais do corpo, mas não no rosto. Então, eu posso colocar 24 gotas totais de óleo essencial, tá bom? Outro blend, outra receitinha, imunidade. Lemon, frankincense, melaleuca, onguarde, 5 gotinhas de cada é suficiente em 10 ml de óleo de coco. Onde que eu vou aplicar? Nas solas dos pés, na nuca, na linha da coluna. Então, a gente vai fazendo os blendzinhos, né? Outra receitinha. Essa tem mais gotas, vocês podem ver, porque é para dores. Esse blend que eu estava mostrando para vocês, inclusive, é de dores. Eu faço meu blend de dor com 5 óleos essenciais. Por quê? Eu coloco Deep Blue, eu coloco Copaíba, Lemongrass, Aroma Touch e Frankincense. Porque são óleos que eu acho bem potentes para dor. Tem mau jeito no meu pescoço, eu já tenho aqui ele prontinho. Mas eu sempre vou revezando, tá, gente? Eu tenho pomada de Deep Blue, eu tenho Deep Blue puro, às vezes eu uso ele só com o Copaíba, que eu faço diluição na mão, depende muito. Mas o blend, ele é muito prático, né? E às vezes eu potencializo, faço uso, né? Dei um mau jeito no pescoço, tô com uma dor nas costas, eu faço uso algumas vezes por dia da pomada, depois eu aplico o blend. Então é bacana a gente fazer essas várias formas de uso, né, para potencializar. Então o blend de dor eu falo para vocês que é um blend assim para ter sempre, porque eu tenho 22 anos, mas eu sou uma senhora. Eu tenho muita dor, brincadeira, gente, não é sempre não. Às vezes dá um mau jeito, dorme tudo torto, né? Então é bacana a gente ter esses olhos para dor, para dar um suporte. E esses dias eu prendi o meu dedo na gaveta, eu já usei esse blend e não ficou assim, só vermelhinho, mas não ficou roxo, porque eu apliquei na hora. Então é bacana a gente ter esses óleos para dar um suporte, né? Porque o frankincense e o Deep Blue são óleos incríveis para hematoma. Então, até eu, igual eu falei, eu sou desastrada, gente. Eu sempre estou me batendo, então por isso que eu sempre preciso desses óleos, desses blends para essas questões. Bati o braço, eu sempre estou me batendo, né? Então, é bacana a gente ter esses óleos para dar esse suporte. E então façam, que vocês não vão se arrepender. Agora aqui, ó, a gente já fala de um blend para rosto. Vocês veem que a quantidade de óleos está bem menor? Então, eu tenho aqui 10 gotas totais de óleo essencial, porque é um blend para pele. É um blend para rugas, para linhas de expressão, né? Uma pele seca, uma pele madura, cheia de linhas de expressão. Então, aí a gente diminui a quantidade de óleos para não ficar sensível na pele. Não sensibilizar, né, no caso. Então, a gente tem 10 gotinhas totais, é um blend bem bacana para linhas de expressão, com frankincense e copaíba, que são ótimos para manchas, para linhas de expressão. Lavanda acalma a pele, auxilia nas manchas também, nas linhas. Gerânio, maravilhoso para essas questões também. Então, vocês estão vendo que a gente sempre junta óleos não muito parecidos, até porque o gerânio, ele serve para a questão hormonal, mas ele também é bom para a pele. Então, a gente sempre tenta pegar esses óleos com essas questõezinhas junta para uma questão. Dá para entender mais ou menos, né? Então, eu não vou colocar aqui no meio de um blend para pele, para linha de expressão. Deixa eu ver aqui um óleo. Nada a ver. Tangerina. Por que eu vou aplicar o tangerina aqui no meu rosto? Entendem? Então, a gente tem que sempre pensar no foco do blend. Por isso que a gente faz as apostilinhas para vocês, para auxiliar, para não sair misturando. Aí, outra pergunta que é muito feita. Eu posso misturar 10 óleos num blend? Não. Eu sempre falo, evita, tá?
já foi até questionado em em um dos grupos, mas por que o blend tal, o mix tal da doTERRA tem 10 óleos na formulação? Porque a doTERRA tem todo um estudo por trás, ela tem certinho a concentração que coloca de cada óleo para fazer aquele blend. A gente não tem todos esses estudos de química, física, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não é sair misturando tudo e achar que vai dar certo. Não, gente, a gente sempre toma cuidado, tá? Então, o que eu falo? Sempre colocar uma quantidade máxima de 5, tá? De 5 óleos por blend. Evitar chegar nos 5, tá? Se é pele, chega ali nos 3, 4 óleos, tá? Se é pele do rosto, no máximo 4. Porque vai virar uma mistureba e não é isso que a gente quer. Então, é evitar, tá bom? Sempre ficar no foco de 5 no máximo, beleza? Mais um blend, que é o que eu passei para vocês, que eu tenho aqui, que eu carrego para tudo que é canto, que é o blend picada de inseto, mas ele serve para muitas outras questões. Queimadura, alergias, dermatite. Se tem dermatite, é legal acrescentar copaíba também, tá? Muito bacana. E então é um blend, eu falo assim, que é multifuncional. É um blend prático, que vai resolver muitas questões do dia a dia de vocês. Lavanda e melaleuca são óleos, assim, funcionais demais para muitas questões. Então, coloca 12 gotinhas de cada e usa. Eu sempre falo, para quem já assistiu eu falando de lavanda e melaleuca juntos, eu sempre falo do meu cachorrinho, porque eu tratei uma dermatite dele, uma dermatite que tava, assim, gente, horrível. Tem até o relato lá no meu Instagram, para quem nunca viu, tá salvo nos destaques. As fotos eu coloquei, né? Relatei por quê. Ele estava numa época que ele estava com muita dermatite, mas naquele momento era muito. Ele era um filhotinho atentado e ele mordia muito o rabo dele. Vocês até vão ver se vocês entrarem lá no meu Instagram para ver. Ele mordia muito o rabo dele, caiu o pelo, ficou todo ferido, cheio de ferida, ficou bem feio, assim. Aí eu tinha, assim, fazia pouco tempo até que eu tava usando os óleos, e eu nunca tinha usado os óleos essenciais nele. Foi a primeira experiência com ele, né, com o pet. E aí eu fiz um roll-on na época, tá? Igual assim, e coloquei melaleuca e lavanda com a concentração diferente, tá? Aí quando é pet a gente diminui a quantidade de óleos para 10 ml. Fiz o blend e comecei a usar nele. Gente, em 3 dias sumiu toda a ferida do rabo dele. Eu fiquei muito chocada. E aí, desde então, eu uso ele com conta-gota agora. Esse coisinho aqui, que é o conta-gota, vocês conseguem comprar no site também de aromaterapia. Aí, ó, a gota sai, é um blend que eu carrego sempre comigo, quando a gente sempre tá viajando, né, com ele sempre viaja com a gente, então eu não viajo sem, tem até o nome dele aqui, é dele mesmo, Apollo, e ele sempre tá com alguma feridinha aqui, outra ali, ele é um cachorro bem peludo, então acontece de ter feridinhas, então eu sempre carrego comigo, porque cachorro, pet, a gente sabe que dá trabalho. Então eu tô parecendo uma mãe, né, de criança falando. Faz para o seu filhinho, criancinha mesmo, que vocês não vão se arrepender, gente. É um blend muito, assim, funcional para o nosso dia a dia. Qualquer coisinha da pele, a gente passa melaleuca e lavanda e resolve. Então, eu tenho a minha experiência com o meu cachorro, mas vocês, né, mamães, papais de pet, de crianças também. E para nós adultos é muito funcional o melaleuca e lavanda, para a gente utilizar para tudo. Igual eu falei, picada de inseto, alergia, queimadura. Então, a gente tem que sempre carregar. Pode ser blend com roll-on, pode ser blend com conta-gota, vai do que vocês preferirem, tá? E aí, aqui, só para finalizar, um último blend que eu separei, que é o suporte respiratório, que são óleos incríveis para respiração. A gente tem o brief já pronto, né? Mas se você não tem, você pode montar o seu com lemon, melaleuca, copaíba, peppermint. São receitinhas bem práticas para vocês, é super tranquilo,
fácil de fazer blend, vocês fazem rapidinho. E funcional, gente. Blends são tudo na nossa vida. Eu uso muito blend, seja os da doTERRA, né? Prontinhos, igual eu falei, do Tamer, o Adaptive. Temos vários blends. A doTERRA não fala que é blend, né? É um mix, é um óleo patenteado. Então, por exemplo, o Passion da linha emocional, a gente já tem ele roll-on. Então, eu posso utilizar, inclusive, ele é maravilhoso, é um cheiro maravilhoso, dá para usar de perfume, Whisper, maravilhoso para usar como perfume. Então a gente tem o poder nas mãos mesmo, então a gente pode ir misturando, para quem revende, muito bacana. Então, usem a criatividade de vocês, que vocês não vão se arrepender. É muito bacana utilizar os óleos misturados, potencializar o efeito, né?